Você está ouvindo a Rádio Escolar Costa News FM. Desde São José dos Pinhais, Paraná, Brasil, para todo o planeta. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Dia 17 de novembro, 8h15, uma manhã ensolarada. Agora você irá conhecer os nossos radialistas. Olá, eu sou a Kimberly Larissa de Oliveira. Eu sou o Henrique Trindade Cordeiro. Eu sou a Nadine Vitória Mundo. Eu sou a Paola Marques de Moura. Eu sou a Pietra Vitória da Silva. Eu sou a Thaís Isabelle Ribeiro da Silva. E você está ouvindo Costa News FM. Agora vocês vão escutar a entrevista que nós fizemos sobre o tema cultura asiática no Brasil com os fundadores da ONG Japra. Nós falaremos sobre o tema cultura asiática no Brasil e o impacto cultural. Para isso, chamamos Roberto Watanabe e ele vai falar um pouco para a gente da vivência com essa realidade. Roberto, você vivenciou algum tipo de xenofobia aqui no Brasil? Aqui no Brasil, quando eu era mais novo, né? Na escola, mas não... Naquela época não era bullying, né? Que falavam, né? Agora falava japonês da crachata, come queijo com barata, isso que eu não tenho tanto perfil de japonês, mas, né? Eu via alguns amigos japoneses que tinham, mas a gente não levava, acho que na maldade, mas existia. Ok. E qual traço da cultura japonesa que você vê bastante presente aqui no Brasil, que foi trazido e ainda existe? Aqui no Brasil, eu acho que vejo a culinária, né? Uma coisa assim, sushi, por exemplo, uma coisa que todo mundo come, claro que é adaptado aos gostos do brasileiro, né? Tipo, cream cheese né? No sushi daqui. Eu acho que vejo mais essa parte, né? Cultural, talvez agora a gente começou a entender o cosplay, que a gente tem parceiros nesse sentido, que a gente está vendo, então acho que é as duas mais fortes, né? Claro que tem o mundo da comunidade Nikkei, que é mais fechado, mais restrito, né? Que era o Bundokai, aqui em Curitiba tinha, era bem forte, mas enfim, foi diminuindo. Mas o que eu vejo nos brasileiros mais agora é essa cultura cosplay e a culinária, né? O sushi, o próprio lamen, que em Curitiba é bem forte. São José ainda, a gente estava comentando até agora que precisava ter, né? Eu acho que essas duas coisas, né? A filosofia em si ainda não chegou. A gente acredita, quem sabe, chegue um dia, né? A filosofia japonesa oriental. Ok. O que vocês podem acrescentar também sobre o impacto cultural asiático em questão do consumo brasileiro, sobre as diferentes formas de cultura que a sociedade brasileira e principalmente os pequenos grupos que têm mais interesse por essa cultura? Vendo que é um mercado, e aí eu digo mercado financeiro, você pode trabalhar com essas pessoas no comércio, né? Que são pessoas que gastam muito, geralmente. Ou ela compra um produto, ou ela vai ter, principalmente no mangá, né? As fantasias são extremamente caras. São bem caras. Mas, né? No Brasil, assim, da visão dos brasileiros, vocês acham que quais aspectos eles deviam ser mais valorizados do que só os estereótipos? Porque eu, por exemplo, eu cresci vendo muitas pessoas colocam um estereótipo muito grande, né? Ai, olho puxado, ai, chama de xing-ling, coisas assim, sabe? O que vocês acham que tem de rico na cultura que pode acrescentar muito mais do que só essa caixinha que colocam? Porque há essa pluralidade, né? Porque eu sou brasileiro, mas com cara de japonês, tem o brasileiro, a gente não pode especificar. Então, assim,
Eu acho que esse estereótipo a gente podia pegar muita coisa do Japão. É o que a Jabra faz hoje, né? A filosofia, o estilo de vida, o ver, né? Sabe? Porque às vezes a sociedade te cobra muito que você tem que ser perfeito e você não é, e ninguém é, né? Mas o Japão cobra muito isso. Tudo que você fizer tem que ser 100%. Certo. É um lado bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então, assim, eu acho que o estereótipo de ver o japonês de outra forma, o estilo de vida, pegar as coisas boas, né? Porque também tem coisas ruins para qualquer um, mas o estilo de vida, de pensar em grupo, que eu acho que é uma das coisas que eu aprendi muito no Japão, que vai ter vantagem para nós, não vai ter vantagem para eu, não é se é para eu, para mim, né? Não vai ter vantagem para mim, vai ter vantagem para o grupo. Acho que é uma filosofia bem... Eu acho que coletividade. Coletividade. Acho que é por causa que o Brasil é um país solidário, né? Eu vi, quando tem enchente, alguma coisa, solidário. Mas quando eu presenciei, né, Alberto, aqui, tipo, vai ter... vai acabar o mundo, tem só essas coisas, eu vejo que todo mundo vai no mercado, não deixa nada para ninguém. E no Japão não, no Japão ele só pega o que é essencial para ele. Ainda sobre a coletividade em sociedade, nosso outro entrevistado, Rafael Timura, nos acrescenta alguns comentários relacionados ao tema. Todo mundo tiver um padrão igual, a gente não vai ter roubo, a gente não vai ter assalto. Sim. Porque mesmo na oportunidade que seu chefe tem, o outro que está trabalhando também tem condição de comprar aquilo. Sim. Né? Uhum. Então é um país coletivo. Trabalha para todo mundo crescer junto. E aqui, infelizmente, não acontece isso. Para a gente conseguir alguma coisa, a gente tem que trabalhar em 3 serviços, 2 serviços, para a gente tentar conseguir alguma coisa. Ou passar um por cima do outro, né? Exatamente. Isso acontece bastante aqui também. Né? Então, isso eu acho que nós, como brasileiro, que eu também incluo nisso, porque eu sou brasileiro, não é só porque eu tenho descendente japonesa, mas também sou brasileiro, que até a gente brinca. Aqui a gente chama japonês, quando chega no Japão, a gente é brasileiro. Uhum. Então a gente tem uma identidade, né, definida. Mas eu acho que o brasileiro tem muito que evoluir. Então é isso, obrigado pela entrevista, Roberto. Foi de muita adição pra gente. Obrigado vocês e vamos pensar junto, né? Vamos trazer a cultura, misturar asiática, oriental com a brasileira e fazer a diferença. E vamos chamar os nerds aí, hein? Obrigado. Após essa entrevista, podemos perceber como que a influência brasileira em questão à xenofobia da cultura asiática pode influenciar a mídia. Como, por exemplo, temos as questões dos animes, da comida, da cultura local, que é muito comum na nossa sociedade por influência. Os animes, a gente tem um fato histórico de que eles foram trazidos para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial, onde veio muitos imigrantes japoneses e trouxeram o anime para dentro do Brasil. E um anime muito falado é o da cultura Ghibli, que é... Outro que o nosso entrevistado citou é a cultura cosplay, que eu mesma realizo. E ele fala do ponto de ser muito caro. E se é caro, o acesso fica difícil para as pessoas. Como a gente vai combater a xenofobia, essa visão superficial que o brasileiro tem, se é difícil o acesso a essa cultura? Outra coisa que ele citou foi essa questão da filosofia de coletividade, onde ela pode ter impactos sociais, sustentáveis e até mesmo educacionais, onde a gente vê a diferença da cultura asiática quando ela for colocada de frente com a cultura brasileira. E, para finalizar sobre essa reflexão, nós agradecemos também ao nosso professor Adilson Miguel Românio por toda a estrutura e para realizar esse programa. E ao final do nosso programa, nós vamos deixar uma música para vocês, que ela se chama Side Effects, e ela diz sobre os efeitos colaterais de uma ansiedade numa pessoa. Nós escolhemos ela para uma reflexão sobre como
a nossa xenofobia, o nosso preconceito, e esses estereótipos podem afetar as pessoas e como elas podem ficar devido ao modo como as pessoas veem e falam desse povo. 하지만 왜 휩쓸리고 있을까 날 믿고서 날 던졌어 하지만 왜 아프기만 하는 걸까 더 비켜 사실 난 내가 먼저 무섭다 더 두고 봐 할 수 있는 말들을 지키지 못할까 두렵다 점점 난 달라져 왜 한가하게 달라져가는데 뒤로가는 난 지금 머리 아프다 Side effects include nervousness, insomnia, nausea, agitation, anxiety, vision problems, psychosis, headaches, 날 믿고서 날 던졌어 하지만 왜 휩쓸리고 있을까 날 믿고서 날 던졌어 하지만 왜 아프기만 한 걸까 잠깐 나 이상해 왜 초점이 흐려 왜 안 끝나 불안한 소리가 계속 들려 여기서도 난 계속 위기 넘쳐다 이겨낼 거라 믿었어 이기고 이제 못 버텨 너무 쉽게 봐서 더 아픈 거야 변한다 백날 외쳐댔던 내가 왜 주변 상황 따라 수도 없이 변하고 있는 걸까 그냥 툭 건드리고 지나간 사람이 누구냐에 따라 왜 내 반응도 달라질까 난 또래가 좋아 리듬 타던 곡에 남들 따라 리듬 타게 돼 이러다 취하고 달라질까 머리 아프다 Side effects include nervousness, insomnia, nausea, agitation, anxiety, 머리 아프다 vision problems, psychosis, headaches, 머리 아프다 밤이라는 날라가리 비집어 삼켜 난 많이 먹은 나 이젠 용기보다는 걱정 다 변해가고 있어 1부터 10까지 모두 내 의지와 상관없이 올라오는 부작용 잠깐 난 이상해 왜 초점이 흐려 왜 안 끝나 라는 소리가 계속 들려 여기서도 난 계속 위기 넘쳐다 이겨낼 거라 믿었어 기도 이제 못 버텨 너무 쉽게 봐서 더 아픈 걸까 머리 아프다 Arigato! Tenha um bom dia, pessoal.